pelo carinho aí da audiência e também da participação. E agora se prepare, viu? Se prepare porque vai começar o nosso quadro Falando de Saúde. Falando de Saúde. Oferecimento CDI, Centro de Diagnósticos por Imagem. E o nosso bate-papo hoje é com ela, com a doutora Karina Simeonato. Ela é endocrinologista, atende lá na clínica CDI, gente. E olha, o tema é obesidade em tempos de Covid-19. Um tema muito importante, principalmente neste período, né, doutora Karina? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Kézia. Obrigada pelo convite. É uma honra a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante nesse momento, nessa situação que a gente está vivendo, de uma pandemia que está assustando a todos. Verdade. E aí nós temos que cuidar da nossa saúde física, da saúde psicológica, é tudo um conjunto, né, que a gente precisa se preocupar. Exatamente. Doutora, mas antes, né, da gente aprofundar no assunto, o que é considerado uma pessoa obesa? Porque tem aquela pessoa que está acima do peso, né? Tá gordinha e tal, mas o que é considerado de fato uma pessoa obesa e como ela se caracteriza e principalmente o que pode influenciar? Exatamente, Kézia. Então é o seguinte, a obesidade a gente classifica em graus e a gente vai fazer o diagnóstico da obesidade através de um cálculo, né? Nós médicos utilizamos o índice do IMC, que se chama o índice de massa corpórea. Então, como que a gente calcula esse IMC? É através do peso do paciente dividido pela altura ao quadrado. Então, é um cálculo bem fácil que você em casa até pode fazer. Então, quando a gente tem um valor achado desse cálculo acima de 30, a gente classifica como obesidade grau 1. Acima de 35 é uma obesidade já classificada como grau 2. E acima de 40 é uma obesidade classificada como grau 3, que antigamente se utilizava o termo obesidade mórbida, que hoje em dia a gente não utiliza mais. Entre 25 e 30, a gente tem uma classificação que é o sobrepeso, né? Que hoje, pelos dados do Vigitel, do Ministério da Saúde, a gente tem mais de 50% da população brasileira nesse nível. Então já é um sinal de alerta. E acima de 30, a gente tem em torno de 20% da população brasileira. Então, se a gente fizer um cálculo e você pensar que a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, é uma porcentagem, é um número muito grande. E a obesidade, ela, como você falou, ela é uma doença que vem com vários problemas associados. Então, aquela cintura abdominal aumentada, aquela barriguinha, né, que é a obesidade visceral, que é perigosa, né? A gente vê muitas vezes nesses pacientes hipertensão, diabetes, né? E as pessoas muitas vezes não entendem que obesidade é uma doença crônica, assim como hipertensão e assim como diabetes. Então, muitas vezes tem aquele estigma, não, eu vou tratar sozinho, eu vou conseguir. As pessoas não entendem e tem muito preconceito até mesmo com o tratamento da obesidade, que é tão importante porque é uma doença que tem essa prevalência altíssima e está comprometendo nesses tempos de Covid, a gente vê um agravamento do quadro muito maior. E o que pode influenciar, doutora? Vamos supor, essa questão da genética, ela contribui? A questão também da falta de exercício com a má alimentação, a questão também da ansiedade com o estresse, o que pode influenciar a obesidade? Sim, a obesidade essa questão dela ser uma doença crônica. Por que é tão difícil a gente tratar a obesidade? Porque não é uma causa. Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, eu não como tanto e eu estou aumentando o peso. Ou a minha irmã que não come tanto e aumenta o peso. É algo muito individual. Então a gente sabe que tem um fator genético, em torno de 70% a 80% de um indivíduo que é obeso tem um fator genético. E 30% tem um fator ambiental. Então a questão é assim, se você tem uma genética propícia para a obesidade, para o desenvolvimento da obesidade, e ainda você tem os fatores ambientais, ou seja, você não pratica uma atividade física, você não segue uma alimentação adequada, você não faz um acompanhamento médico,
a chance de você desenvolver e aumentar o seu peso progressivamente é maior. Lógico, tem as pessoas que têm a genética, mas esses 30% modificáveis que a gente consegue intervir, elas se dedicam. Então, praticam atividade física, dieta, são vigilantes, então a gente consegue controlar melhor. E aí vamos para os dias de hoje, né? Tudo que a gente está vivendo, coronavírus, enfim. Quais são os fatores, doutora, que aumentam o risco de pessoas já consideradas obesas diante do novo coronavírus? Então, o que acontece, a obesidade, Késia, ela leva a uma produção de citocinas inflamatórias. O organismo do obeso, que eu falo sempre para os meus pacientes, é como se você tivesse com um estado inflamatório no seu corpo. O tecido adiposo, que é aquelas células de gordura que a gente tem, que produzem fatores inflamatórios por si só. Quando a gente tem uma infecção, né, pelo coronavírus, o que acontece? Exacerba esse processo inflamatório. E já tem estudos também que checaram, viu-se que há receptores do coronavírus nas células adiposas. Então, facilita essa entrada do coronavírus na célula adiposa e ele vai se acumular nesse tecido adiposo. Então, vai levar a uma liberação desse vírus mais lentamente, levando a fatores inflamatórios persistentes. Fora, lógico, a questão respiratória do obeso, que já é complicada. É um paciente que já tem, por conta dessa inflamação crônica, uma broncoconstrição pelos fatores inflamatórios também da obesidade. Tem uma restrição ventilatória pela anatomia, né, do obeso, que a gente tem esse aumento da cavidade abdominal, aumenta a pressão intratorácica, dificulta a expansão do tórax e a ventilação. Então, tudo isso dificulta. São pacientes que são mais difíceis de serem intubados, né? Então, já mostrou-se que pacientes acima de 30 de IMC geralmente complicam mais, estão indo mais para o tubo, né, para ventilação mecânica, independente da idade. Então, geralmente, até pacientes mais jovens, abaixo dos 60 anos, que seria o grupo de risco do Covid, está acontecendo isso. Isso não é para assustar ninguém, não é para estigmatizar a obesidade, é só para alertar, às vezes, de uma doença que a gente já tem uma pandemia a nível, né, mundial, e as pessoas têm esse estigma tão grande com o tratamento da obesidade. Doutora, é comum uma pessoa considerada obesa desenvolver doenças como diabetes, como a questão do colesterol também? Porque eu percebo que sempre está associado a isso, né? Diabetes, colesterol. Isso é comum ou não? É muito comum, Késia, porque a gente tem o que a gente chama da síndrome plurimetabólica, né? Esses pacientes obesos, como eu te falei, eles têm um tecido adiposo inflamado, são pacientes que tendem a ter uma resistência insulínica, né, a ação do hormônio que faz a quebra da glicose. Então, isso aumenta o risco de ter um diabetes tipo 2, uma hipertensão arterial, uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, dislipidemia, aumento de colesterol ruim, que é o LDL, aumento de triglicérides. Então, isso está relacionado, sim. E como combater o sedentarismo, principalmente nesse período? Porque aí fica todo mundo mais em casa, né? Aí às vezes pede comida fora, e às vezes fica em casa muito tempo, acaba comendo demais, né? A geladeira fica o tempo todo vazia, né? E acaba comendo também o que não deve, né? Como cuidar disso, doutora? Como combater? Exato, Kézia. O que acontece? Nesse momento que a gente vive, todo mundo está preocupado, está todo mundo ansioso, sem saber quando isso vai acabar, né? Então, o que a gente recomenda? Tente manter a sua rotina, né? Acordar no horário que você costumava acordar, fazer alimentações saudáveis, ingerir minimamente produtos processados e ultraprocessados, ingerir a maior quantidade que você puder de alimentos in natura, né? Ter uma alimentação saudável, equilibrada, evitar ficar beliscando, né? Pessoas que às vezes estão fazendo home office e acaba tendo aquela questão de aumentar o hábito beliscador. E você deve tentar manter
uma rotina assim de atividade física, evitar ficar mais de 30 minutos sentado no sofá, só, né, na frente da televisão, tablet, enfim, celular. Então, se você tem uma escada em casa, procura, né, fazer uma atividade física, andar dentro de casa mesmo, varrer. Então, fazer atividades que façam você movimentar. E, principalmente, também evitar ingerir bebida alcoólica em dias que você não costumava ingerir. Hoje, como todo mundo reduziu o trabalho, enfim, as pessoas às vezes estão achando que é férias e aí acabam ingerindo mais calorias e bebida alcoólica junto. Então, o principal é tentar ajustar a sua rotina como era em relação aos horários, evitar ficar fazendo esses exageros. Identificou a obesidade. Quais são os profissionais que a pessoa deve procurar, que vai ajudar, que vai auxiliar a combater e a reduzir o peso? Então, Kézia, a obesidade, para a gente ter um tratamento eficaz, porque não é fácil tratar a obesidade, é difícil, muitas vezes as pessoas desistem. Os profissionais adequados, eu sempre falo para os pacientes, é um pilar, né? Para a gente ter um sucesso no tratamento da obesidade. Então, o endocrinologista é o especialista que trata a obesidade, vai poder avaliar o seu caso, o que serve para você não serve para sua irmã, não serve para o seu vizinho. Então, o tratamento é individualizado, né? A gente tem que evitar a automedicação. Nutricionista é extremamente importante, porque se eu não tiver um paciente que esteja tendo um acompanhamento nutricional adequado, com uma dieta orientada por um profissional, eu também não vou conseguir ter um sucesso. Psicóloga, às vezes a gente precisa, pacientes às vezes precisam de terapia, porque tem transtornos alimentares, e um profissional de atividade física, né? Então, se você procurar uma academia, que você tenha uma orientação, ou procurar uma atividade física que você goste de fazer, mas que tenha uma orientação, para você ter esse conjunto e a gente ter uma equipe multiprofissional e ter um melhor resultado. Muito bom, gente. Infelizmente, nosso tempo é curto. A doutora Karina atende na clínica CDI aqui em Vilhena. Atende Colorado também, em Cerejeiras, doutora? Atendo em Colorado. Geralmente uma vez por mês. Eu faço um dia de atendimento em Colorado, no Centro Médico Vida Vale. Então, os pacientes da região, que às vezes fica mais fácil para se deslocar a Colorado, eu atendo lá também. Que bom. Tem o Instagram, doutora? Tem o Instagram que o pessoal pode entrar, pode seguir para estar acompanhando? Como que é o nome do Instagram? Exato. Tem meu Instagram, que eu sempre às vezes posto dicas, orientações, né? doutora.karinasimionato. Procura aí, diretor, para ver se a gente consegue localizar. Karina.simionato, tá bom? É só você seguir lá para acompanhar as dicas, né, de saúde. Doutora, muito obrigada, tá bom, por ter vindo. Kézia. Nosso tempo é curto, mas olha, foi muito importante para esclarecer as dúvidas. E olha só, pessoal, está acompanhando aí, esse aí é o Instagram dela, tá? Olá, doutora.karinasimionato. É só você localizar, seguir e acompanhar todas as dicas, as orientações, né, as postagens aí, tá bom? Sempre atualizado para você. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada, Kézia. Muito bom. Agora vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco eu volto dando continuidade aqui no nosso Salamandra Revista.